falar em Abel Ferreira, a expectativa é que ele comece o ano como treinador do Palmeiras. Mas... pensei que você tivesse alguma informação privilegiada. Não, é porque tem aí a especulação do Abel Ferreira como um provável nome para a seleção brasileira. E aí, claro, Portuguesa também. E para a portuguesa, ou seja, ele não disputaria o campeonato pelo Palmeiras. Mas ele falou sobre isso, né? Sobre a possibilidade de receber esse convite e de dirigir a seleção brasileira. E o Abel respondeu isso aí, ó. Vivo aqui... Perdão. Não, tinha uma pergunta, mas leia primeiro. Vivo aqui e o agora. O aqui e agora é o Palmeiras ser treinador de um dos maiores clubes do mundo. Estou muito feliz e realizado onde estou. Não vivo com seis. Pra gente, o si. Abel Ferreira, em entrevista ao A Bola. Pergunta. Abel recebe um convite do Brasil, Abel recebe um convite de Portugal. Acho difícil mensurar. Eu imagino que ele iria para Portugal. Você acha? Eu acho que... Como escolha de carreira, a seleção brasileira é muito mas eu acho que tem a questão da família, a questão... Né, estrangeiro. Sim. Não, e vamos colocar no devido patamar, né? A seleção brasileira e a seleção portuguesa. Assim, desafio de carreira, não falando sobre a questão pessoal. Desafio de carreira para um treinador... Eu acho que Portugal dá para ele condições de ser campeão do mundo e ser campeão europeu. Assim, eu acho tranquilamente. Mas você não acha que, por um outro lado, ser o primeiro técnico estrangeiro a comandar a seleção brasileira não pode ser um... E a gente fala do peso histórico. E a seleção não existe que ele more no Brasil. Ele até pode morar aqui, mas a seleção brasileira não existe que ele mora aqui. Mas eu acho que iria tomar muita pancada. Não, também acho. Eu não acho absurda a ideia dele morar em Portugal, pelo menos nessa longa temporada de Portugal. Não sei. A maioria dos jogadores está lá. Não, e a seleção brasileira quase não joga aqui. Mas eu acho que tem um... O Klinsmann morava nos Estados Unidos e era treinador da Alemanha. Apanhou muito, mas o trabalho funcionou. Mas uma coisa é você ser técnico da Alemanha e morar nos Estados Unidos. Mas eu acho... Aí já está muito fora do eixo. Eu acho complicado. Um treinador da seleção brasileira não residir no país. Eu acho Mas dá para fazer um bate-volta legal, né? Assim, gente... Ele vai para a Europa assistir jogos. Ele vai precisar ir para a Europa assistir os principais jogadores. A seleção joga muito mais entre a Europa e a Ásia do que... América Dá no mínimo. No mínimo você consegue dividir, vão ser eliminatórias enormes. Mas tem uma estrutura toda que não é só a questão da convocação do jogador. A CBF. A gente pega o Tite dava expediente aqui. É isso que eu ia falar. Então, assim, tem toda uma estrutura em torno disso. Dele mudou a forma. O trabalho do que é Eles davam expediente na CBF. Claro. O Mano já tinha começado isso em 2011, depois aí a gente vive esse período de Dunga, mas... O Dunga Felipão, mas o Tite, ele é um marco da estrutura de técnicos de futebol na seleção brasileira. É um cara que montou a tua estrutura, departamento de futebol, porque o Brasil... E é algo que precisa ser continuado. Exatamente. O Brasil, até 2011, não tinha banco de dados de convocação de atleta, coisa básica, né? Que toda seleção do mundo tem, as grandes seleções. E quando eles começam a desenvolver isso é trabalho de dia a dia, é estudo, é você monitorar a tua equipe. Então, eu acho que o técnico da seleção brasileira que vem agora... Por isso que eu tenho dúvidas sobre o potencial dos técnicos que atuam aqui assumir a seleção brasileira, com o máximo respeito a todos eles. É entender a importância de você ser um técnico multidisciplinar, que o Tite leva isso para a seleção. Você vai questionar os resultados, mas o trabalho interno dele é para técnico de trabalho de Abel, assim, de jeito de trabalhar de Abel Ferreira. E até por conta disso que a gente está falando da estrutura que eu acho complicado, porque assim, não é só ele morar lá, a estrutura está próxima dele. E como é que você consegue manter essa ligação? Então estão quase me convencendo. Não, mas peraí, só fazendo aqui um jogo do contente. Mandar para ele ir com mais calma a Portugal. Passar 10 dias em Portugal e voltar. Algo que ele não consegue dirigir no Palmeiras. Com certeza. Mas acho que a questão da ligação afetiva com Portugal, de ser o treinador da sua seleção, de morar no seu país, de ter a sua família sempre contigo, acho que são pontos também que são... Vocês tocaram num ponto importante que é talvez uma geração promissora que pode fazer história. É uma seleção que briga de... Vamos lá, de igual com a seleção brasileira hoje. Quando você fala de nomes, né? Mas que desempenhou até Mas eu tinha muita queixa do trabalho do Fernando Santos, por exemplo. Exatamente, é isso que eu vou colocar. Eu acho que a geração é muito melhor do que o Fernando Santos conseguiu tirar dela. Era a grande crítica que ele sofria também. Mas tem outro nome sendo falado do mercado europeu, que é o do Ancelotti. Mas ele foi perguntado mais uma vez em entrevista coletiva e a resposta do Ancelotti sobre o possível interesse da CBF para comandar a seleção. Treinar o Brasil, o futuro eu não sei. Vivo a cada. Sou um velhota e estou muito bem aqui. Temos muitos objetivos ainda para alcançar no Real Madrid. Há tempo depois para pensar no futuro. Eu tenho contrato com o Real Madrid até 2024. Se não me mandarem embora,
não me mexo. Essa foi a entrevista à Rádio Rai. O resumo é, eu não vou agora, né? Da Itália. Mas tem uma outra dele aqui, que eu tenho aqui, que foi uma entrevista coletiva, que se tem interesse, não me chamaram, mas se tem, eu agradeço. Minha situação é clara, eu sigo aqui. Nunca vou dizer ao Real Madrid que essa aventura termina. Isso. Então ele não vai sair do Madrid, a não ser que seja mandado embora. É o meu nome preferido, imagino que o da Ana também. Eu acho que o Ancelotti é quase que um consenso. Assim, só que eu falar em Zidane também. Muito difícil o Ancelotti. No Brasil? Sim. Deus me livre. Eu, hein? Sai fora. Estou surpreendendo a Ana hoje, a cada 30 minutos. Que Zidane, o que depois que ele fez com a gente, hein? Pra mim, depois do que aconteceu com a seleção brasileira, como a seleção sai da Copa, eu tentava o Guardiola de novo. Eu chegava lá, é outra situação. Expectativa, Guardiola, realidade, Jorge Jesus. Não, mas é que o Guardiola é impossível, porque o cara renovou o contrato. Mas era uma situação em que ele poderia pegar uma seleção ex-campeã lá. Agora é outra parada, agora a expectativa tá baixa. Guardiola, acho que de forma alguma. E o Ancelotti eu acho muito difícil pelo projeto que o Real Madrid tem. O Real Madrid tem um projeto, contratou Tchouaméni, Camavinga, tá trazendo agora o Endrick, tem Rodrigo, tem Vinícius Júnior, Enzo Fernandes. Tem um projeto de jovens jogadores e o Carlo Ancelotti é reconhecido um treinador que trabalha também muito bem com jogadores seria ótimo ele no Brasil, né? Então, assim, eu acho muito difícil o Real Madrid abrir mão do Carlo Ancelotti para esse projeto que está sendo montado, onde ele é fundamental. Então, por conta disso, eu acho muito difícil. E foi o que ele diz na declaração, né? Ele só sai de lá se o Real Madrid mandar ele embora. E ele é peça fundamental desse projeto que o Real Madrid está montando a longo prazo. Então, seria lindo pra gente, mas acho... Vamos pensar na nossa realidade agora. Eu estou muito preocupada com o que a gente está sonhando e o que vai acontecer. Vamos pensar na nossa realidade aqui, galera. Jorge Jesus... Dorival Júnior, vamos focar nesses nomes aí, que é o que a gente está merecendo agora. Mano, é isso aí. Eu tenho um nome preferido também, mas que está longe de ser. Para mim, Fernando Diniz é o meu nome preferido. Eu também. Para assumir, acho que dentro do que é possível... Tem uma questão envolvendo Fernando Diniz. Eu acho que o fundamental do Fernando, para mim, o fundamental do Fernando, eu vou sempre levar o futebol para o extracampo, né? O tanto que ele é agregador, assim, o quanto o ambiente se transforma com ele. E se você perguntar em todos os clubes que ele trabalhou, todos, eu falo isso porque eu apurei, a fonte sou eu, ele é um cara muito bem aceito internamente. Os resultados de campo aí são outros 500. Mas eu acho que a seleção precisa desse cara, entendeu? Um cara... Eu tenho uma questão em relação ao Fernando, que é o seguinte. Competitividade, porque a gente tem visto uma seleção que faz trabalhos ótimos. Mas olha só. Chega na hora da decisão, na hora da Copa do Mundo e pá! Então eu queria um pouquinho mais de competitividade do Fernando Diniz para ele assumir justamente esse papel. Eu adoro o dinizismo, mas o dinizismo tem que ser muito treinado. O dinizismo não existe mais, né? Ele mudou bastante o dinizismo do último ano. Não, mas é a questão do conceito, aquela de agrupa todo mundo de um lado, cria superioridade numérica, inverte o jogo. Os conceitos do Diniz são muito, muito treinados. Quem acompanha o dia a dia do Fluminense fala isso. Os caras treinam isso à exaustão. E na seleção você não tem tempo para treinar. Antigamente você fazia uma preparação de 2 meses para uma Copa do Mundo. Acabou isso. Agora é uma semaninha. Assim, acabou para essa Copa, né? A gente imagina que para a próxima Copa do Mundo vai voltar. E a gente mas longas preparações não vão existir mais. Né? No calendário mundial? Mas eu acho que o que ele traz de ideias aqui é super revolucionário para a gente no Brasil. Se a gente for pegar para ver o que é jogado futebol lá... Assim, tem adaptações, não dá pra gente dizer que é exatamente o que é, mas a gente vê acontecendo lá. Eu acho que, assim, é muito mais fácil ele conseguir colocar na seleção brasileira, com a qualidade dos jogadores que ele tem à disposição, o que ele fez no Fluminense, do que ele fez no Fluminense. Claro, ele vai ter muito mais qualidade. Tendo à disposição a qualidade técnica que ele tem no Fluminense e conseguiu fazer. Camila, o assunto é ótimo, o programa foi ótimo.